meninos e meninas, vou ler para você. Eu falei no primeiro vídeo a minha experiência vendo este livro. Espero que vocês vejam o primeiro livro, tá? A primeira parte, para vocês entenderem a minha experiência com este livro, Ele Veio para Libertar os Cativos. E hoje nós vamos ler a página 26. Eu, pessoalmente, acabei dentro de uma dessas seitas quando foi ao acampamento naquele verão. Ficava bastante excitada, excitação essa que se perde a proporção do que se vê, sente e escuta. Levaram-me primeiramente a um salão onde ficamos, a fim de que eu me sentisse à vontade. O acampamento possuía muitas instalações, museus, biblioteca, lugares em que era praticado a quiromancia, o hipnotismo, a leitura de tarô, de cartas e voodoo. Alguns adeptos viviam lá o ano todo, enquanto que outros não. Era neste lugar que a seita funcionava oficialmente sem o conhecimento público. Frequentamos muitas aulas em que fomos ensinados a usar e aprimorar nossos poderes. Sandy levou-me ao primeiro encontro com as Irmãs da Luz. Mais tarde eu viria a saber que elas me vigiaram por toda a infância, desde a época em que meu sangue fora vendido por Ellen e Grace. Sandy levou-me a uma enorme igreja satânica que ficava aos fundos 2 horas antes da principal reunião da noite. Como o sol estava se pondo, toda a igreja ficará escura, exceto pelas 13 velas cuidadosamente dispostas ao chão na parte da frente do recinto. Elas formavam sombras medonhas, e essas sombras eram das 13 figuras assentadas, cada uma atrás de cada uma vela. À medida em que nos aproximávamos, pude notar que se tratava de 13 mulheres. Estavam vestidas igualmente com túnicas longas e brancas. Tinha também capuzes na cabeça e estava sentada com as pernas cruzadas sobre o chão limpíssimo. As costas eretas, os braços cruzados sobre o peito, olhavam fixamente, totalmente concentrada para as velas. As velas mediam cerca de 70 centímetros de altura por 8 de espessura. Era da cera preta, colocada no topo de longas escotas de papel elegantemente decoradas. A cera derretida caía sobre o papel. As mulheres não usavam joias qualquer enfeite, não fazia movimento, exceto os dos lábios, pelo continuos cantos e o zumbindo das preces oferecidas a Satanás. Havia naquele lugar um poder que, ao mesmo tempo que me fascinava, me assustava. Pude senti-lo enquanto observei aquele ritual de 2 horas. Na noite seguinte, fui levada outra vez para assistir à mesma cerimônia. Sabia que eram as Irmãs da Luz apenas porque Sandy dissera. Outros se referiam a elas como as mães, e poucos nem mesmo sabiam que elas eram um grupo elitilizado. Os homens não sabiam nada sobre a identidade delas, porque eram estritamente excluídos do grupo. Entretanto, era força na seita e formavam uma rigorosa guarda. As irmãs não toleravam fraqueza em qualquer dos membros. Os fracos eram destruídos e poucos eram as mulheres jovens no meio delas. Aproximaram-me de uma das mulheres depois do ritual na segunda noite, e ela disse-me que observará meu interesse e conhecia o poder que eu possuía. Falou também que queria que eu fosse parte do programa de treinamento. Eram casuais e bondosas. Disseram que eu poderia desenvolver e aprimorar meu poder. Assim, engoli a isca e a linha e afundei. No começo dizia que eu poderia ter grandeza e usufruir do poder para ter o que quisesse. Foram também as primeiras a dizer-me que aquele poder era de Satanás, não de Deus, e que aquele e não este era o verdadeiro Deus. Ensinaram-me a cantar e fazer as preces, e que para tudo que necessitasse era só acender a minha vela e depositar as orações diante dela. Não deveria ser egoísta, pedindo só para mim, deveria orar pelos outros e o pedido poderia ser tanto para o sucesso como para a ruína de alguém. Não houve nenhuma diferença nesse sentido, enquanto o nome do papel continuou o mesmo, o meu.
Chegou finalmente o último dia do acampamento e eu me preparei para voltar. No relance, confrontei-me com o fato de que a bondade das pessoas naquele campo era uma fachada e que o meu envolvimento não era nenhum jogo e nem voluntário. Quando encontrei Sandy para a viagem de volta, ela disse-me que acabará de conversar com as irmãs da luz e que elas estavam oferecendo treinamento especial para mim e os outros especialmente dotados e que tanto o sacerdote superior como a sacerdotisa queriam falar brevemente comigo na igreja antes da partida. Bom, acompanhada pelos outros, entrei no templo. Tinha acabado de entrar quando os guardas nas portas nos barraram e disseram que esperássemos diante do pequeno grupo na frente da igreja. A sacerdotisa superior aproximou-se dizendo que havia sido escolhido para nos tornarmos integrantes da Irmandade. Para isso, teremos de assinar um pacto de sangue com Satanás na reunião da noite seguinte. Perguntei o que havia no pacto e a resposta que me deram foi que eu entregaria o meu próprio corpo, alma e espírito ao nosso grande pai Satã. Em gratidão às muitas bênçãos vindas dele, comunicaram-nos que se não o quiséssemos fazer, eles usariam de certa persuasão para mudar nossas mentes. Retruquei que, sob nenhuma circunstância, assinaria tal contrato. No mesmo instante, a sacerdotisa advertiu-me que eu não teria outra escolha. Olhei diretamente nos olhos dela e disse: vá para o inferno, sua bruxa. Acho que vocês são todos esquisitos e não farei isso. Imediatamente um dos guardas veio por trás e agarrou meu braço pelo punho, puxando-o para trás com tanta força que senti como se estivesse quebrando. Falou que eu deveria ajoelhar-me diante da sacerdotisa e que deveria pedir perdão pelo meu desrespeito. Senão ele iria me bater até que eu fizesse. Insultando-o, gritei: então vá em frente, comece, porque não me curvarei para mulher nenhuma. Bom, foi isso que aconteceu.